Oi, Margarida. Tudo bem? Agora somos nós, hein? Somos nós. Já te chamo aqui, tá? Deixa eu só atualizar aqui o título da live. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Imagem, som, tá ok? Tomara que não esteja tão difícil da gente fazer a live agora, né? Não sei, nem dei uma olhada aí na quantidade de lives que estão acontecendo. Que bom. Oi, Larissa. Oi, Raimere Carvalho, tá aqui de volta. Vocês estão aqui de volta. Zuliandelina. Chama. Pessoal que está entrando aí, convida os colegas para virem participar dessas lives aqui, ó. A gente está acabando a nossa maratona de lives. A Margarida está fazendo aí com a gente a penúltima live dessa jornada aí. Ah, mas a gente vai conseguir fazer a nossa, Larissa. São muitas lives, mas a gente precisa conseguir fazer a nossa. Pessoal que está chegando, agora a gente vai começar um bate-papo aqui com a psicóloga e arte-terapeuta Margarida Fernandes, falando sobre a importância dos espaços criativos nas escolas, que é um dos capítulos do nosso livro aqui, ó. Saúde emocional na escola, um novo olhar sobre educação. A Margarida vem falar um pouquinho para a gente sobre a necessidade da gente ter espaços criativos na escola, porque, enfim, tem as suas especificidades, as suas necessidades. Boa noite a todo mundo que vem chegando aí de volta, tá? Convida aí seus amigos professores, amigos psicólogos, pais, enfim, todo mundo que vocês acham que vai, que vocês acham que vão gostar do tema dessa live. Convidem mesmo. Tânia, mais uma vez, seja bem-vinda. Vou chamar aqui a Margarida para conversar conosco. Estava ainda agora em prece aí para a Santa Internet, deixar o seu Instagram não atrapalhar a gente nessa live, para a gente poder conversar. As duas lives anteriores foram muito legais, com a Bruna Lobo e com a Gina Marina. A gente falou sobre orientação vocacional e conflitos em sala de aula. Boa noite, Sheila, que vem chegando aí. Vamos então bater um papo gostoso agora com a psicóloga Margarida Fernandes. Deixa eu chamar ela aqui. Cadê a Margarida? Aqui. Margarida, já te chamei. Aceita o meu convite, tá? Pra gente começar. Ah, conseguimos. Deu certo! É sempre um mistério, né? Quando eu chamo alguém aqui, eu nunca sei se eu vou conseguir. Não tenho certeza, nunca é garantido. E teve uma que não conseguiu ver a imagem, mas deu para a gente escutar e entender muito bem. Foi uma pena, né? A gente não. É muita live, é muita gente fazendo live, aí a gente fica perdido por aqui. É Boa noite, verdade. Larissa! Aí a Ah, culpada de tudo. é ela, a culpada do livro, a culpada da gente estar aqui hoje, todo mundo aí se movimentando, mas é culpada do bem, né, Margarida? Ah, com certeza, com certeza. Se não fosse ela, a gente não estava realizando esse movimento aí de ajudar, de auxiliar as pessoas, levando de alguma forma a saúde emocional para dentro das escolas, porque eu sei que todas as pessoas que estão assistindo aqui, que se viram envolvidas pelo tema, pensam que é necessário todos esses assuntos que foram abordados aqui fazerem parte do cotidiano escolar, né? Exatamente. E o gostoso desse projeto da Larissa, que eu acho assim de suma importância, é que ela criou pessoas em volta dela e um livro
que não é para poder trazer teoria, um livro pesado. Ela criou pessoas com experiências em determinadas áreas da educação para poder fazer um livro onde despertasse nos professores, né, da equipe de educação, até mesmo o interesse por alguns temas que talvez não passasse pela cabeça deles, né? Então, esse Uhum. livro, ele não é um livro técnico, querendo encher de teorias o professor. Esse livro, ele busca abrir os horizontes do professor para que ele perceba necessidades dele também ter conhecimento em vários assuntos para poder fazer melhor, né, o seu trabalho, para poder conduzir melhor a sua turma. Então, esse projeto da Larissa é assim, eu tenho um carinho muito grande porque ela se preocupou com isso, de não ser um livro pesado. É um livro que ele coloca assim um dedinho na ferida para você procurar teoria, procurar estudar. Então foi assim muito gostoso de fazer e muito Uhum. gostoso de estar aqui hoje falando sobre isso Uhum. também. Isso é muito bom mesmo. Larissa, obrigado. E Cris também obrigado por essa oportunidade de demonstrar um pouquinho do trabalho de cada um, né? Uhum. É, o que você está falando é certíssimo. O livro ele foi criado por profissionais que têm expertise no assunto que estão falando e nenhuma de nós, em nenhum momento, você vai encontrar no livro termos técnicos pesados, difíceis de entendimento. A linguagem é toda adaptada para as pessoas que não falam psicologuês, né, Margarida, que falam português. Exatamente, A gente se preocupa em exatamente. levar esse tipo de comunicação para as pessoas, muito envolvida com as nossas práticas, tanto que todos os psicólogos que tiveram, que todas as psicólogas que tiveram aqui até agora, e acredito que você também que vai fazer parte disso, conseguiram falar de forma bem solta, bem livre a respeito dos seus capítulos, porque eles sabiam e sabem do que estão falando. Escreveram de coisas que eles conhecem e que eles sabem o caminho para, de alguma forma, ajudar, não é? Exatamente, Cris. E assim, e isso que é legal de a gente poder perceber, que hoje em dia nós temos essa, vamos dizer assim, esse objetivo de psicoeducar, de colocar para as pessoas que a psicologia não é algo tão inacessível assim, que você ter conhecimento de psicologia é para poder você ter um caminho mais fácil para poder seguir. Porque Uhum. antigamente, quando se falava de psicologia, nossa, né, psicologia, e hoje não, hoje sabe que somos profissionais que temos conhecimentos, né, o estudo do comportamento humano e que pode contribuir e muito, tanto na escola, como nas empresas, como instituições, e isso é que é legal. Os psicólogos vão tendo essa consciência que temos que divulgar mais o nosso Uhum. trabalho, né? Mostrar que o nosso trabalho tem que ser de não para chegar lá e já quando está doente. É um trabalho de formiguinha para que todos saibam como cuidar da sua saúde mental e ter uma vida mais saudável, mais tranquila, principalmente no período que a gente está vivendo agora, né? Vivendo hoje, né? Mas eu Verdade. deixo, Porque, assim, aí esse livro ainda propõe, esses encontros que nós estamos tendo aqui, ainda estão tá levando para as pessoas. Eu gostaria tanto que tivesse mais pessoas presentes nessa live, porque a gente está levando o conhecimento da própria psicologia para as pessoas. A gente está mostrando o que o psicólogo faz, qual o trabalho do psicólogo, qual o nosso objetivo. A gente está aqui, onde nós estivermos, nós não estamos trabalhando a doença, nós estamos promovendo a saúde, né? Claro que em alguns momentos a gente vai exatamente. precisar trabalhar de forma paliativa, sim, mas o principal objetivo do psicólogo é promover saúde, ter sujeitos mais saudáveis, né, para o mundo, para a sociedade. E quando a gente pensa nas escolas, né, que é o começo de tudo, que é onde é construída a sociedade, a gente vê com tanto carinho, com tanto amor, e a gente sabe que a gente precisa estar ali dentro, fazendo o nosso trabalho, ajudando os profissionais, os alunos, todo mundo que está envolvido ali dentro daquela realidade.
É verdade, mas eu assim esqueci até de me apresentar, né? Ah, não, Que a gente você já vai se foi inventando apresentar. inventando Isso. na conversa. Quem não me conhece, eu sou Margarida Fernandes, sou aqui do Rio de Janeiro. Vizinho, colega da Cris, né? Muito bom. Muito bom Super. a gente ter uma relação de amizade. E eu sou psicóloga também. Sou uma arte terapeuta em formação ainda, Cris. Essa Hum, pandemia atrasou um pouquinho ainda a nossa formação. uhum, Mas eu digo que eu sou uma arteira desde criança. E isso é muito, muito gostoso. uhum, E o objetivo desse livro é justamente isso, é mostrar o quanto a arte, espaços criativos têm para contribuir para a formação do indivíduo. Nós aqui uhum. estamos falando de escola, mas isso cabe em qualquer momento. A gente fala mais de escola até mesmo porque hoje em dia, com tendo os pais tendo que trabalhar, as crianças vão mais cedo para poder ir para a escola, né? E Uhum. às vezes aquele espaço da criatividade com as crianças, com os pais, acabam não acontecendo. E isso que eu tentei abordar no livro, o quanto é importante as crianças desenvolverem o seu lado mesmo, motor, psicomotor, começando os rabiscos. E não é simplesmente um rabisco, que daria ter uma outra live, né? Os É. significados dos traços do início, que tem todo um desenvolvimento para que isso aconteça. E com os pais e as mães trabalhando hoje em dia, se perdeu um pouco esse lado dentro de casa. Eu acho que aqui com a pandemia até trouxe um pouquinho De de volta, volta né? esse estar junto, exatamente. Antigamente, se tinha mais tempo para a família ficar reunida, geralmente as mães não trabalhavam, tinham as avós, e hoje em dia, às vezes, tem que botar mais cedo na creche. Uhum. E as escolas, a minha preocupação é que elas se preocupam muito com alfabetizar, se preocupa com o escrever, o ler, e esquece um pouquinho dessa parte lúdica, né, tão importante para o desenvolvimento do ser humano, não é só da criança, do ser humano. Quem não consegue ter um desenvolvimento específico na sua infância são pessoas que não têm uma autonomia, se diz, uma confiança naquilo que se faz, né? Uhum. E brincadeira, eu li uma vez que brincadeira é coisa séria, e realmente o é. A criança precisa do brincar, precisa da história, precisa de fantasiar, para ele começar a entender esse mundo que ele está vivendo, né? Então, a Uhum. criatividade é justamente isso, a gente dá espaço, até mesmo depois, quando crescemos, desse nosso lado criativo. Por que a criança é tão criativa? Porque tudo ela pega, ela de uma caixa de sapato ela faz um carrinho, de um pano ela ali constrói uma boneca, e ali ela vai percebendo o mundo dela, vai percebendo até onde ela pode ir, as coisas que estão à nossa volta. Então, hoje, nós temos que, sabemos que a tecnologia é super necessária. No momento Uhum. de hoje, a gente sabe que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Mas Isso. tudo na vida tem a sua dose, né? Tem a sua porçãozinha. Tudo demais acaba não dando frutos bons, né? A gente se A botar sua muita água na importância. plantinha, né? Se botar muita água na plantinha, a plantinha morre. Cada coisa tem o Aham. seu lugar. E eu acho até uma incoerência, Cris, que o mercado de trabalho cada dia mais solicita pessoas criativas. Querem profissionais criativos, profissionais que saibam resolver problemas, que sejam questionadores. E a escola está pulando essa etapa, né? Essa etapa do desenvolvimento. E que a gente tem que parar para observar. Eu sei que às vezes é mais prático deixar tudo pronto, os livros didáticos, desenhos já
padronizado para ficar mais fácil as aulas, só que isso acaba tolhindo a criatividade dos Uhum, nossos alunos, né? Eles têm que saber o quanto é importante criar. A gente mesmo, uhum. né? Quando a gente pegou o nosso livro nas mãos e viu assim, nossa, nós criamos, né? Um capítulo e formamos um livro. Não foi como se fosse um filho, fomos na nossa parte criativa. Nós nos demos a oportunidade de criar, né? Criar uma Uhum. escrita que mostrasse aquilo que estamos tentando fazer. Então, eu acho que é isso. A escola, ela está, e por várias questões, né, que não, talvez não caiba aqui, porque senão a gente leva horas, mas realmente quer um aluno sem pensar, um aluno formatado, o aluno que dê respostas previsíveis, certas. E a gente sabe que isso vai fazendo os jovens é, terem comportamentos agressivos que a gente vê hoje em dia. Eu também sou da área de educação, mas não, eu sou também professora primária, mas nunca dei aula para esse segmento. Eu dei Uhum. aula para nível técnico, né? De técnico de edificações e em segurança do trabalho. E eu via nitidamente ali neles o quanto a criatividade tinha sido cerceada. Porque quando você começa a querer respostas prontas, querer que os alunos tenham um discernimento, que fica ali tudo certinho, você tira o lado criativo desses jovens. E Uhum. o que eu acho assim super importante é que muitas vezes se critica. Faz um rabisco, nossa, que troço feio, você não tem jeito mesmo para desenho. Se trabalhar, mostrar o lado criativo, não existe certo, não existe errado, não existe feio e não existe bonito. Existem expressões, maneiras de você se expressar, né? Através da arte, através da dança, através da música, porque os jovens gostam tanto, né, de se juntarem para poder dançar a festinha, porque isso, né, fazem deles parte daquele meio, né, parte daquele pedaço ali que eles podem se expressar através da Uhum. música, de tudo, né, que isso é de suma importância e que às vezes a É. escola acaba tolindo, né, Uhum. essa forma de se expressar dos jovens, né? É verdade. Margarida, vou mudar a ordem. Em vez da gente falar dos pequenininhos, vou mudar a ordem. A gente vai descendo, tá? Porque eu quero ler Tá bom, tá bom. o primeiro parágrafo aqui do seu capítulo. Atualmente, o mundo corporativo, que é o mundo das empresas, né, vem exigindo cada vez mais indivíduos criativos, flexíveis, abertos a inovações e responsáveis por mudanças. Não só para atender às novas demandas do mercado, mas principalmente por saber da sua importância para o crescimento emocional do indivíduo. Então, nós temos empresas hoje cada vez mais abertas para a questão de que nós precisamos ter sujeitos cada vez mais criativos no mercado de trabalho. Mas aí a gente volta o nosso olhar lá para as crianças, para os pequenininhos, para as escolas. Será que a escola está preparada para entregar esse tipo de indivíduo à sociedade? Os espaços criativos que você vem acompanhando, as oportunidades de desenvolver a sua criatividade, de fala para o aluno, de espaço, de participação. A escola tem promovido isso? Então, como eu já estava falando antes, não, né, que até mesmo foi justamente a incoerência que eu Isso. falei. Não tem, não dá os espaços criativos, mas o mercado de trabalho exige que as pessoas sejam criativas. Mas eu acho, Cris, que aos pouquinhos as coisas estão tomando o seu rumo. Eu vejo nessa pandemia, né, nessa quarentena, pessoas realmente procurando arte para poder fazer, procurando um meio para extravasar, porque Uhum. a arte nada mais é um meio de se extravasar o que está te incomodando por dentro. É a melhor maneira de você saber por quê. Porque o que acontece? Às vezes é muito difícil você expressar por palavras as suas emoções. E é Uhum. isso que a criança faz quando ela desenha, né?
quando ela pega um papel, quando ela pega um lápis ali, ela desenha, o que que é isso? É o papai, é a mamãe. Ela, às vezes, ela não sabe definir o que ela está sentindo. No consultório, a gente vê muito isso, não necessariamente na arte-terapia, mas nós, como psicólogo atendendo criança, se utiliza muito do desenho, dos jogos, para a gente poder trabalhar. E a gente percebe nitidamente como a criança traduz através do seu desenho coisa que ela não saberia explicar, que ela não saberia falar. Então, eu acho que a escola tem muito que ainda aprender com isso, porque é mais difícil, né, Cris? Você formar pessoas criativas, pensantes, questionadoras, dá trabalho. Não é fácil. Olha, E a gente sabe que a vida do professor é uma vida que às vezes ele tem que dar 3 aulas, 4 aulas, 5 o dia inteiro dando aula. A primeira aula que ele dá é uma aula brilhante. A última aula ele não consegue mais ter tanto vigor para poder dar aquela aula. A gente sabe disso. Por isso. isso é que eu digo que como a nossa profissão é de extrema importância no meio escolar e que não tem espaço, não nos dão espaço para poder fazermos o nosso trabalho. Eu Uhum. olhei na outra live a menina dizendo que ela conseguiu parcerias com escolas públicas, com o município da cidade dela. Eu fui o ano passado, até com esse projeto do Psicólogo Vai à Escola, na CRE aqui, nossa, a nona CRE aqui de Campo Grande, Uhum. e não foi aberto espaço. E eu Uhum. fui lá oferecer o meu serviço, que eu queria fazer um trabalho, justamente até mesmo de pesquisa, de ver o quanto isso pode nos ajudar, e o espaço não foi aberto. Então, assim, tem ainda muito receio do que essa liberdade, né? O que essa criatividade, o que esse espaço criativo pode trazer para a escola, porque realmente é trabalho. Mas assim, é um Uhum. trabalho para você começar a introduzir na escola. Mas a partir do Uhum. momento que está introduzido na escola, você vai ver o quanto vai ser facilitador para aquela escola com esses espaços criativos. Estava vendo também, acho que foi com a Bruna que estava falando sobre mercado de trabalho na escolha profissional, acho que foi a Bruna que estava falando. Foi. Nossa, tem o trabalho com arte e terapia para esse público de pré-vestibular, nossa, como surte efeito. Mas você ainda não. Dá medo. Como é que vai fazer aqui? Como é que vai falar nessas profissões? Assim, criar espaços criativos é criar pessoas pensantes, pessoas questionadoras. E a gente só consegue isso dando espaço para essas crianças, para esses jovens, espaço que eles tenham confiança de expor as suas ideias, e sem críticas. É assim, Uhum. eu acho que o ponto principal é a gente ter um olhar mais aberto, né, para essa entrega desse jovem sem crítica, porque Uhum. ele está colocando ali a sua expressão, a sua maneira de olhar o mundo que está à volta dele, que às Uhum. vezes não está fácil, que às vezes está complicado. E aí é mais fácil a gente criticar, dizer que está feio, que não é por aí, que não dá, ao invés de parar e ouvir o que esse jovem está querendo dizer. É a mesma coisa quando você é criticado por tudo aquilo que você está fazendo, você faz uma escrita, aí mostra para alguém, aí a pessoa fala, gostei não está muito bom não. Você começa ali e já fica tolhida, você não quer mais criar, você pensa que você não é capaz de criar. Então, eu acho que nós temos é que ter um olhar mais generoso para o outro, para poder os jovens, a criança, passe a ter o olhar generoso para que o outro também. Que entenda que cada um é diferente, cada um tem a sua forma de olhar o mundo, de se expressar, de fazer suas formas criativas. Eu acho lindo quando eu vejo um muro grafitado, né? Você Uhum. viu, você estava junto comigo quando nós fomos no Beco do Batman, De né? São Eu Paulo. fiquei marav... Isso, eu fiquei maravilhada de ver aquelas artes no muro, sabe? É uma expressão. Muitas pessoas podem ver aquilo, lá, são vândalos, né? Vândalos olhando aquilo dali e destruindo o muro.
São formas de pensar, são maneiras de pensar. Você pode, às vezes, nem gostar, mas eu acho que a gente tem que aprender a respeitar a forma que o outro tem de se comunicar com o mundo, através Uhum. da arte, através de um grafite, através de uma pintura. E isso, a escola está tendo um papel importante, porque, como eu estava falando até no início, antigamente a gente tinha essa educação em casa, né? De nos oferecer papel, canetinha. Meu sonho de consumo era, né, na minha idade, era ter aquela maleta que tinha canetinha, Uhum. lápis de cor, Uhum. aquarela, e a gente poder criar ali, criar e pintar. Então, Uhum. hoje em dia, eu vejo criança, ao invés de ganhar aquela maletinha, que a gente é até difícil de achar para comprar, que eu quis É. comprar para um sobrinho meu e foi difícil de achar, é você ver que é dado para ele um tablet. Não que o tablet não tenha importância, tem a sua importância, mas tudo tem um caminhar, né? Tudo tem um Uhum. caminhar, tudo tem a sua hora de ser introduzido para a criança. E às vezes a escola, né, é, cada dia mais cedo, chegando na vida dessa criança, que o pai tem que sair para trabalhar indo para a creche, e chega ali, é introduzido num mundo onde o lúdico aparece até determinado ponto. E assim, um ponto interessante, quando eu estava pesquisando para esse trabalho, e até mesmo na minha formação, né, de arte terapeuta, é observar que quando vai chegando ali no período de 7 anos e que nós vamos sendo apresentado para a escrita, a canetinha, o lápis de cor, o desenho, para quem não tem muita habilidade, não é mais colocado, né? Mas é estimulado a ser feito. E quando você pega um adulto que não tem habilidade em desenhar e pede para fazer o desenho, ele faz desenho com os traços de 7 a 8 anos de idade, onde ele foi tolhido quando ali na sua infância. É assim interessante. É como se ele parasse ali, ó, parei ali, a minha parte criativa, né, foi interrompida. E quando Uhum. você bota ali para poder, vamos desenhar, desenhar, eu não sei desenhar, desenha aí, qualquer coisa, faz um rabisco. Os traços saem parecidos de uma criança de 7, 8 anos de idade. É um dado assim super interessante para você ver como é que nós estamos ali. Parece que nós estamos cortados ali. Daqui para cá você desenhou, para cá você só tem que aprender a ler, a escrever. E não é assim. Se pudéssemos caminhar juntos com essa habilidade, nossa, seria bem mais fácil a leitura, seria bem mais fácil o desenvolvimento lógico, o raciocínio lógico dessa criança. Então, espaços criativos na escola formam cidadãos pensantes, cidadãos que conseguem elaborar o seu lado criativo. Hoje em dia se fala muito, minha criança interior. O que é ter a sua criança interior ativa? É você ainda se permitir criar, se permitir brincar, se permitir ter um momento de ter aquela parte lúdica, daquela leitura. E hoje em dia exige muito aquela parte formal. Temos que produzir, temos que ser sérios, temos que dali falar coisas que as pessoas que tenham eco. É mais fácil comprar do que produzir. Para tudo ser. Oi, E às Margarida, vezes o mais travou. fácil não é o que é. É. Margarida Eu senti travou um você. pouquinho. Isso. Eu vi Tá me você ouvindo? rodando, eu falei assim, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo agora? Tô, travou um pouquinho. Eu acabei perdendo a última parte do que você falou. Acho que as pessoas também perderam, né? Qual foi a parte? Agora eu me Ah, perdi também. você estava falando agora, Margarida. Que a Não, gente é que eu estava tolhido, que falando. a gente. Isso, é tudo muito pronto. A gente hoje em Uhum. dia compra facilidade. E a gente não está sabendo dosar certas facilidades. Justamente porque a vida é muito corrida. A gente não quer ter trabalho. E Uhum. realmente não é bom ter trabalho, mas tem certas coisas que não é ser trabalho, é se permitir experimentar. Uhum. E é isso que eu quis propor nesse capítulo, né? Mostrar o quanto os espaços criativos, e não só na escola,
através mesmo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, dentro da nossa postura como profissional, que atende criança, que atende adolescente, de realmente deixar ele se expressar, é, buscar nele justamente isso. Porque tem jovens, às vezes, que chega para o nosso atendimento, que fica assim, o que você faz? Eu fico no computador com o joguinho o dia inteiro. E eu sei que às vezes os pais ficam, pela violência do mundo lá fora, acha que é mais interessante o filho ficar em casa, no computador, jogando, porque corre menos perigo. Mas tem outros agravantes, outros perigos, outras coisas que não traz ali uma oportunidade que ele pode decidir ser mais criativo, usar mais do seu lado, né, do seu potencial criativo. E é Uhum. isso que nós queríamos despertar. E assim, quando nos permitimos criar, deixar aquela vergonha de lado, porque criança não tem vergonha. Não é isso? Criança não tem vergonha. Criança fala o que ela acha que deve falar. Criança, se vê uma parede, vê um lápis, ela vai lá, ela pinta, ela cria. E a gente, quando vai tendo uma certa idade, já fica assim, não, isso pode, isso não pode. Se eu fizer isso, vão dizer que eu sou bobo. Se eu pintar assim, vão dizer que tá feio. Você pode fazer para você, ninguém nem precisa saber que você está utilizando da sua criatividade. Não sei você, mas no meu tempo também tinha muito diário, lembra? Nossa Sim. adolescente tinha o Uhum. diáriozinho para poder botar ali. Nossa, que exercício terapêutico é escrever, formar os nossos diálogos. Eu acho que a gente tem que resgatar coisas que hoje em dia é visto. Ah, isso é coisa da minha avó, isso é coisa antiga. Tudo isso tem um significado. Tudo isso mostra o quanto é importante. Né? Ah lá, a Gabi dizendo que ela tinha o diário dela, né? E eu acredito que você ainda tem o seu diário hoje, de uma forma mais elaborada, né? Que é os seus planets, né? A sua Ah, é. agenda, que é tudo ali anotadinho, tudo bonitinho, né? Tudo organizadinho. Então é isso que a gente tem que trazer de volta, que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, isso é inegável, mas que nós não esqueçamos do que do lúdico, daquilo que desenvolve o nosso potencial e que desenvolve o nosso emocional. Eu acho que Uhum. assim, de suma importância, o contar Uhum. histórias, o pular corda, o contato de criar, de desenhar, de, de produzir. Olha lá, a Gabi está lá, inclusive com eles nas mãos. Ah. O diáriozinho dela, a agenda. É mostrar que tudo tem a sua importância. Não é à toa que tem contos, que tem histórias. O imaginário infantil, ele só é construído através das histórias, através das brincadeiras. É desse momento que a gente se constrói. Quando a gente conta uma história do Chapeuzinho Vermelho, do lobo mau, o que a gente está querendo mostrar ali? A gente está mostrando para essa criança que existiu uma criança que desobedeceu à mãe, que foi para um caminho que não era para ela poder ir, que teve uma consequência no ato dela durante esse caminho. Esse lúdico tem um porquê, né? Esse Uhum. lúdico tem um direcionamento. Não é, a gente não conta história simplesmente por contar. É nessas histórias, é nos contos que a gente vai mostrando para a criança o que é, né, o caminho, o certo, o errado, que as coisas têm consequência. Quando ela está ali jogando de roda, que tem coisas que ela vai ganhar, tem coisas que ela vai perder. Nem tudo vai ser fácil, vai ter jogo que ela vai ter mais habilidade e jogos que ela não vai ter mais habilidades, que ela vai começar a conhecer ali os seus limites. E hoje em dia, onde é que foi parar esse lúdico, essa brincadeira? Somente Uhum. numa tela de computador. Aí eu compro um tablet, porque ele rabisca no tablet. A motricidade dela rabiscando no tablet, não mesmo dela pegar um giz. Por que primeiro vem um giz de cera,
que é mais grossinho, para depois vir um lápis. Tem Uhum. ali um caminhar para poder fazer ali da psicomotricidade, não é à toa. E aí as pessoas, você vê hoje em dia, queimando etapas. Aí se formam adolescentes problemáticos que não sabem identificar as emoções que eles estavam sentindo, porque ele pulou etapas do desenvolvimento tão necessário. Você pode Uhum. ver que a nossa geração, uma geração que brincou na rua, correu, se machucou, que foi para a escola. Antigamente sofreu bullying, que não tinha esse nome, mas sofreu. Uhum. Mas a gente soube contornar isso tudo e não fomos, na maioria das vezes, adultos problemáticos, porque a gente soube lidar com essas situações através do lúdico. Né? A gente soube, através das histórias, das brincadeiras, dos jogos, trabalhar as nossas emoções. E eu percebo nitidamente, quando eu vou em palestras em escolas, principalmente com adolescentes, que eles estão totalmente ligados à tecnologia. A ação, ação e resposta imediata, resposta imediata. Não Uhum. elabora muito bem toda essa construção. E só cobranças, só cobram. Os pais cobram, que realmente tem que cobrar, mas o que, que ele está dando de caminho para essa criança saber que significa essa cobrança? O que significa para ele ter que cobrar? Então, assim, é muito complicado. E eu tenho, assim, completa certeza que através de espaços criativos na escola, com espaço em casa mais criativos, deixando mesmo eles criar, ter uma hora para ele criar, ter uma hora para ele construir, uma hora para contar histórias, que vai haver mudanças. Até mesmo nós, adultos, se começarmos a deixar criar, a deixar essa nossa criança interior, né, sem a Uhum. vergonha, sem o medo da censura. Porque se censurar que tá feio, não importa, porque não é importante, né, tá feio, nem tá bonito, não é estética. O que importa ali é a sua produção, é você botar a sua emoção para fora. É estimular a curiosidade, porque quando você estimula a curiosidade, você estimula também o respeito, você estimula a confiança, você traduz isso tudo para aquela criança e para você também como adulto. Uhum. Então, se permitam criar mais. Professores, profissionais de educação, aproveitem os espaços, aproveitem a criatividade do seu aluno. Até mesmo agora, aula online, comece a não entregar tanta coisa pronta para o seu aluno, sabe? É, estimule ele a criar. Ao invés de você deixar já produzir uma aula, tragam ele junto para essa aula, peçam para levar uma palavra, levar uma figura, que ele contribuam para a sua aula também, que ele se sinta parte, não só aprendendo, mas também contribuindo para que que os coleguinhas aprendam. Eu tenho Uhum. certeza que as aulas vão ser assim, mais agradáveis, mais criativas, estimulem a criatividade dos seus alunos, até mesmo pelo lado online. Já pensou? Uhum. Olha, amanhã eu quero que todo mundo traga alguma coisa diferente e através dali construir a sua aula. Não leve tudo pronto para o seu aluno, porque Uhum. levando tudo pronto para o seu aluno, ele não vai ter motivo para pensar, para criar. Exato. Não tem Estimule, trabalho. né? Estimule. Não tem Uhum. trabalho. O Estimulem. espaço, né? O espaço criativo Né? fortalece isso, né, Margarida? A gente leva o sujeito a Exatamente. pensar, a refletir mais, a questionar também. Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai promovendo ali no sujeito uma transformação que vai levar ele para frente, que vai, né, colocar ele numa posição onde ele vai poder analisar mais as situações que estão acontecendo, vai poder se questionar mais em relação ao que está, as próprias posturas. Enfim, é muito complexo, não é tão simples assim. Quando a gente fala em espaços criativos na escola, a gente não está ensinando a criança a desenhar, a pintar.
Não é isso, não é disso que você está falando. Né? Não é disso que você está falando. Você está falando que se você propor espaços, quando eu falo também espaço, não estou falando espaço físico somente, mas os momentos da pessoa colocar para fora essa sua criatividade, vai estar fazendo com que lá na fase adulta você não tenha medo de se expressar através de um desenho, porque você está com medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, né? Vai deixar de trabalhar de forma mais criativa dentro da profissão que você escolheu, porque você tem medo do que o outro vai pensar, do que você está fazendo. É um conjunto, né? Assim, a vida da gente é um constante julgar, né? Isso. Todo mundo vai te julgar. Uhum. Te julgam se você falar na internet. Mas só que assim, se você começa a criar esse espaço, tanto em casa quanto na escola, e criar esse espaço dentro de você, aprendendo que o importante não é o julgamento do outro por aquilo que você está fazendo, e sim o mais importante é você conseguir uma transformação daquilo que você pensa colocando para fora, né? Com vários tipos, através da dança, através da música, através da poesia, através de um desenhar, através de um grafitar. Tudo isso é uma forma de se expressar. E o julgar, quando você tem o seu trabalho respeitado, você aprende a não julgar o outro. Porque a gente julga muito porque a gente é julgado. A gente se preocupa muito em agradar o outro e esquece de nos agradar. Quando eu falo em espaço, você colocou ali muito bem, o espaço criativo não é um espaço físico, é um espaço interno, é um espaço que a gente está dando para o nosso despertar, para poder começar a elaborar e a identificar. Todas as vezes que você coloca para fora, eu hoje não acordei bem. E qual é a minha forma de se expressar melhor? Através da escrita? Eu pego um papel e coloco ali tudo o que eu estou sentindo. E sem se preocupar com pontuação, sem se preocupar com ordem, sem se preocupar se está dando sentido. Coloca simplesmente o que vem da sua mente. Deixa o seu lado emocional falar. Deixa tudo botar ali. Até se depois você quiser reler aquilo dali e ver, nossa, caramba, e até entender, mas deixa as coisas fluírem. Eu não sei desenhar. Pega um pedaço de papel e começa a rabiscar. Rabisca à vontade aquele pedaço de papel. Depois olhe para aquele rabiscar e veja se você olhou uma gravura ali, que é o que a gente chama de desenho cego. Então, essas pequeninas coisas que tão simples, que as pessoas às vezes passam e não vê o quanto isso é terapêutico, quanto isso é transformador, para poder nos conhecermos um pouco melhor. Né? E não As aproveita. escolas. Oi, desculpa. Então, Não, as pessoas não aproveitam os momentos até que elas têm para desenvolver essa criatividade, de colocar para fora essa criança interior que a gente foge dela muitas vezes. Aí eu vou colocar aqui para o pessoal que está assistindo uma pergunta que é da Margarida. Margarida colocou hoje lá na postagem dela lá. Aliás, depois vocês sigam a Margarida, viu? Quem for lá na postagem, disser o que está acontecendo, e botar assim, eu vou enviar o nosso workbook, que são exercícios para professores, mas esses exercícios também servem para qualquer pessoa, para poder incentivar, né, a sua percepção, o seu lado, que foi o que nós fizemos com a Clarice também. Se for lá na minha página, né, no meu post que eu coloquei ali, botar o que fez de diferente, e dizer assim, eu vou mandar 2 workbooks que nós fizemos com a Larissa.
Então, gente, ó, lá na postagem da Margarida, vocês vão encontrar ela aí, eu coloquei aí no comentário. Psi Margarida Fernandes, você descobriu alguma habilidade ou realizou algum projeto esquecido na gaveta durante esse momento de quarentena? Coloque nos comentários. Coloca lá nos comentários, mas coloca aqui também. E eu respondi para Margarida lá, né, que eu tirei um monte de coisa da gaveta, criei projetos que eu, sei lá, eu estava com vontade de criar, mas que ainda não tinha tido tempo, e por desculpa de falta de tempo. E aí, o momento da pandemia, pelo menos para mim, graças a Deus, que eu sei que não tem sido para todo mundo, foi um momento, está sendo um momento de aprendizado, como todo mundo está aprendendo, com as coisas difíceis, mas também de desenvolver a minha criatividade, colocar para fora a minha criatividade e ajudar as outras pessoas a colocarem a sua criatividade para fora também. Porque eu comecei agora a fazer um curso, né? Dar um curso Canva para psicólogos, onde eu estou ensinando as pessoas a aprenderem a fazer seus layouts aí e estou estimulando nas pessoas a sua criatividade. Vamos lá, você pode, você consegue, você vai fazer. Então, isso é criatividade, né? Isso é utilizar o espaço criativo, o tempo criativo que a gente tem, né, Margarida? Porque a gente já ouviu tantas críticas, tantas coisas, que aí a gente acaba deixando de lado esse lado criativo, por medo, por insegurança. Porque assim, eu vou fazer isso, as pessoas vão olhar, vão criticar. E assim, eu também passo às vezes por isso, né? Eu tenho um grande problema de fazer stories, de me expor. E assim, eu falo na live, eu falo assim, eu adoro fazer live, porque tem uma pessoa para interagir comigo. E eu falar Uhum, nos stories, eu fico sozinha, então às vezes me trava. Né? uhum, Mas é só, sempre vai ter alguém para te criticar. O uhum. importante é você ter consciência se você está fazendo o seu trabalho. Se esse teu trabalho já ajudou uma pessoa, já valeu a pena. Então, se a sua arte, se a sua maneira de olhar o mundo, se você pintou ali e botou para você no seu quarto e você se sentiu realizada com isso, já valeu a pena. Não precisa ninguém dizer se está feio ou se está bonito. Eu acho que o menino até passou aqui, eu já me perdi no comentário. É não deixar realmente perder essa sua criatividade. É não perder esse seu lado criativo. E é Uhum. isso que faz. É por isso que hoje, né, lembrando da nossa live aqui, eu fiz esse questionamento, né? O que que você já fez de criativo? O que que você já procurou fazer as coisas, né? E Uhum. assim, é você também se permitir. A Gabi tá falando ali, já já vai amar fazer histórias porque eu tô na psicóloga mais autêntica. E Óbvio. assim, e é um construir. Eu estou, né, no caminho para realmente ser mais criativa no mundo online. Eu sou de uma Uhum. geração, o pessoal brinca, que eu tinha que levantar para poder trocar o canal da televisão, eu tinha que, olha só, hein, que levantar para virar como se diz, o LP de lado na Rádio Vitrola. O pessoal nem sabe o que é isso. Gente, Rádio Vitrola? Coisa de mundo. Então, assim, eu não fui habituada no mundo online. Se você me botar para fazer uma palestra para 100 pessoas, 200 pessoas, eu vou falar numa boa. Agora me bota para eu falar aqui no Stories, eu fico morrendo de vergonha, né? Então é isso que vejo ali. E quando tem a missa, obrigado, Márcia Rimes, falando que eu sou a melhor psicóloga desse mundo, amiga do coração, faz assim, bota a gente para cima, né? E a gente tem justamente isso, a crítica. Acho que o que tornou o mundo menos criativo para algumas pessoas foi justamente a crítica, o medo da crítica. E eu acho que é isso que eu quero deixar de recado hoje aqui nessa live para as pessoas que depois vão ver e ouvir essa reprise. Não se preocupe muito com a opinião do outro para aquilo que você está criando, para a sua escrita, para os seus desenhos. Aquilo trouxe algo seu, aquilo mostrou um momento seu, a sua emoção, aquilo é seu. Não importa se vai agradar o outro ou não, a não ser que você queira ser escritor, pintor, desenhista.
que você tem toda uma técnica, uma estética. E o que eu proponho nesses espaços criativos e que a gente se permita todo dia é realmente deixar a criatividade, deixar esse lado fluir e sem se preocupar com críticas, com conceitos de estéticas, de forma, de cor. É ser Uhum, você. E se uhum, você não quiser, não precisa mostrar a ninguém. Mas serão produções suas que com certeza vai levar você a se entender um pouco melhor, a saber identificar melhor as suas emoções. E eu acho que e perder o medo de arriscar, sabe? Os nossos jovens, as nossas crianças têm que ser estimuladas a isso, estimulados a não ter medo de arriscar. É saber que uhum, vai dar certo algumas coisas, que vai ter que aprender para depois melhorar. E sem medo. A vida é um risco, não tem como ser diferente. E às vezes muitos pais botam os filhos numa redoma e com isso acaba atrapalhando o desenvolvimento deles. E eles passam a não ter confiança naquilo que está fazendo. A gente tem que, por mais que doa, fazer por onde nossos filhos sejam fortes, criativos, que saiba que vai ter que cair, fazer o corativo e seguir em frente. Deu errado agora, vamos tentar de novo. As coisas surgiram no mundo, não foi de uma hora para outra. Essa nova uhum. geração que a gente viu aqui, que de 30 anos, eu já digo assim, de 30 anos para cá, o mundo teve um desenvolvimento muito rápido. Você hoje liga aqui é, o telefone e nós estamos falando para o Brasil inteiro, para todo mundo que nos conhece. Antigamente a gente mandava uma carta, esperava uma semana para aquela notícia, a gente conseguia elaborar melhor, né, as coisas. Hoje em dia tudo aqui tem hoje já está lá na frente, não é isso? É, Então, é, e aqui a Andrea está falando de transferir os nossos medos para os filhos. Realmente, a gente transfere nossos medos para os filhos hoje em dia porque a velocidade das coisas está muito rápida, a gente não está dando conta. É, como é que tá as coisas passando muito rápido? Eu outro dia me peguei assim, gente, que dia da semana é hoje? É segunda, é terça, sabe? Fiquei assim meio perdido porque as coisas vão acontecendo num ritmo tão grande que a gente se perde, ainda mais quando a gente fica em casa muito tempo, não ter aquele dia hoje eu vou sair, fica só dentro de casa, a gente perde um pouco a noção. E é justamente isso. Esse medo que às vezes a gente transfere para os nossos filhos foi o medo que a gente pegou de ser criticado, de não poder criar, da censura. Então vamos começar por nós, uhum, né? Pais, professores, fazer esse exercício e perceber que a gente só forma pessoas confiantes deixando elas ser criativas, sem o medo de julgamento. E quando você uhum. vê um rabisco, quando a gente vê um rabisco do nosso filho, mamãe, eu fiz um presente para você, o que a gente diz? Meu amor, que lindo! Por que a gente é tão cruel com o outro, né? Com o aluno ou com nós mesmos, né? Nossa, que coisa horrível, que coisa feia. Por que não consegue ver isso com um olhar mais amoroso? Né? Uhum. Eu É acho que verdade. eu acho que esse é o caminho. Realmente, a gente tem que ter determinadas coisas da nossa profissão. Profissionais exige um olhar crítico, até mesmo que a gente está transferindo o conhecimento, o saber para o outro. Mas não é aquele olhar, é um olhar crítico, mas ao mesmo tempo sendo generoso com as nossas possibilidades. Tem coisas Uhum, que a gente está no caminho. Não uhum. diz assim pra gente, os nossos 50 primeiros vídeos vai ser ruins, mas a gente tem que primeiro fazer 50 para o 51 ficar bom. Então seja É mais verdade. generoso no caminho, né? Mais generoso no caminho. Pode não ficar bom o primeiro, você vai melhorar para o segundo, vai melhorar mais no terceiro, mas se você não se permitir fazer o primeiro, como é que você vai ter o sucesso lá na frente? E todas Uhum. as coisas que foram construindo, todos os gênios que surgiram no mundo, ele não surgiu de uma hora para outra. Ah, hoje eu amanheci gênio, vou construir, vai dar certo. Foi um processo.
Tem todo um processo criativo de acerto, de erro, de tentativas, né? E é isso que hoje em dia a gente não quer permitir. A gente quer resultado imediato. Fez hoje, tem que dar certo hoje. Não, tem um caminho a ser percorrido. A criança precisa desenvolver todo um processo de aprender a rabiscar, de aprender a desenhar, de aprender a contar história, dela inventar a sua história para ir elaborando e ser adultos mais saudáveis lá na frente. E é esse caminho é que o mundo corporativo já percebeu, sabe que mas o mundo, às vezes, escolar ainda não se deu conta. Não, a escola ainda não passou por essa fase, a gente ainda está construindo, a gente ainda está preso na educação mecânica, né? Lá da Revolução Industrial, lá onde a gente produzia profissionais, não, né? Que dá nome? Pessoas para trabalhar ali na linha de produção, para fazer movimentos repetitivos, para não pensar, para apertar parafusos, né? Se a pessoa, exatamente. Tendo como exemplo um filme do Chaplin, né? Que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é mais ou menos isso. Naquela época e desde hoje, acho que a gente ainda, dentro das escolas, ainda produz esse tipo, ainda quer produzir esse tipo de pessoa, produzir, entregar para a sociedade esse tipo de pessoa, e as próprias sociedades já vêm mostrando que não é mais assim que a escola tem que ser, não é assim que a sociedade tem que ser, que a gente precisa mudar. E Margarida, você falou nessa questão de a gente não olhar para dentro de nós, quando a gente chega na fase adulta, e aí eu vou lembrar de um comentário aqui que uma mãe, tempos modernos, a Vasgueira colocou aqui, é isso mesmo, tempos modernos. A Sheila colocou aqui um comentário dizendo que o filho dela tem TDAH e que o simples fato dele desenhar o professor em sala de aula, o professor já se irritava e levava ele para a secretaria. Então, quer dizer, é um professor que não entende, talvez reprimiu ou reprime até hoje o seu lado criativo e não consegue ver com bom humor, saber lidar com a provocação de uma criança, né? Através da expressão da sua criatividade. Então, por isso que eu digo que tem que começar por nós, né? Pelos adultos, pelos professores. Nós temos que experimentar justamente esse lado criativo para a gente poder entender o quão importante é. Porque se nós não experimentarmos isso, a gente não vai conseguir perceber nas crianças o quanto é importante o lado criativo. Esse professor, ele deve ter ouvido muito, larga isso daí para ficar rabiscando, desenhando, vai estudar. Isso daí não dá. Hoje em dia a gente estava falando ali de profissão, que queria ser. O que você quer ser quando crescer? Quero ser artista. Isso não é profissão. Não é? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Isso não dá dinheiro. Você vai desenhar? Desenho é um hobby, desenho não é profissão. Então, todas as áreas artísticas é vista com maus olhos. Não é visto. Por que é visto com maus olhos? Porque arte liberta. A arte faz a pessoa se libertar de padrões, né? De conceitos pré-estabelecidos, de normas impostas. A arte liberta. Então, o que liberta dá medo. E o que a gente não conhece também dá medo. Então, vamos ser mais criativos, vamos conhecer. Isso é o intuito do livro, em toda a sua parte. Fazer ali que você busque conhecer todo esse lado que pode transformar você professor, você pais, pessoas que pode usufruir de tudo que a vida nos dá. Um simples olhar para a natureza, que às vezes hoje em dia a gente não olha nem para a janela que está na nossa frente, é tudo muito mecânico. Vamos dar valor o que realmente tem valor, o que está à nossa volta, o que nos dá alegria, o que nos traz prazer. Não deixe de vivenciar e de viver isso, para poder também saber entender o seu aluno quando despertar nele esse olhar, né? Qual o céu? Porque a criança, né? Traz para a gente esse olhar, a gente aqui esquece. A gente adormece a nossa criança interior e não consegue perceber e ver.
Margarida, olha, nosso tempo está acabando. Acho que a qualquer momento o Instagram vai me avisar aqui que falta 30 segundos. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui hoje, viu? Estava esperando ansiosamente por esse momento. Ele chegou e deu tudo certo. Graças a Deus, vai acabar em 30 segundos. Pessoal, se quiserem receber o material, faz o que a Margarida pediu, mas também vocês podem printar essa tela aqui agora e marcar a gente lá nos stories, tá? Que a gente envia o material também, viu? Então, é só marcar aí a gente nos stories, compartilhando essa tela printada aqui da live, tá, gente? E a gente termina a nossa maratona daqui a pouquinho com a Andréia Kruger aqui. Já saio e já volto, tá? Margarida, Tá.